dia, pessoal, tudo bom? Olha quem tá aqui comigo já, ó. Esse é meu companheiro, ele tá sempre comigo. Acabei de acordar. Eu vou fazer o meu milagre da manhã aqui. Tô atrasada, já são 6h08. Mas como hoje eu tô de férias, né? E hoje não teve academia. E vou ler o livrinho que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Vou dar uma lidinha aqui, vou ler minha Bíblia, fazer o milagre da manhã completinho. E aí eu mostro o restante do meu dia para vocês. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais sobre o Milagre da Manhã aqui no canal do YouTube, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo falando sobre o Milagre da Manhã, tá bom? Vai ser um prazer apresentar para vocês. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. No sábado, a gente teve a nossa primeira discussão lá na loja. Foi a primeira briga. E eu quero contar tudo para você. Eu não vou omitir essa parte, porque a gente sabe, né, que tem os prós e os contras, né, de se ter uma sociedade. São muitas pessoas envolvidas e a gente precisa ter respeito e compreensão nessa hora, né? Eu sei que na hora ali no momento, né, de euforia, de afobação, né, de estresse, a gente acaba falando alguma coisa assim que não devia, ou então assim, falando de uma forma mais grosseira, né? E a gente acaba ficando com essa rusga aí na situação. Vocês sabem, né, que minha sociedade é com a minha irmã e o meu cunhado. A gente sempre se deu muito bem. Vou falar um pouco mais sobre o que aconteceu para vocês. Interessante é que eu tô fazendo aqui o Milagre da Manhã, que isso me fortalece muito, né, na parte da manhã. E aqui no livro eu queria ler um pouquinho para vocês. A pessoa tá falando aqui sobre a lealdade, né, que ela é a principal característica encontrada na personagem principal do livro, que é a Ruth, né? E tá falando aqui assim que uma pessoa leal, ela permanece honrando as pessoas, né? Honrando o marido, honrando o cônjuge, né? Marido ou a esposa, permanece honrando os amigos, os sócios. Olha que legal, gente, falando sobre os sócios e os seus contratos, né? Achei muito interessante ter falado isso aqui, porque aconteceu recentemente, né? E nessa hora tem hora que dá vontade de largar tudo pro alto, né? Eu acabei de começar, mas sempre dá, né, aquele desânimozinho, né, que você quer ajudar, mas acaba se enrolando. Então, pessoal, fui lá melhorar um pouquinho a aparência para falar um pouco com vocês. Eu tentei aqui instalar o meu microfonezinho de lapela, né? Mas infelizmente não consegui para melhorar o áudio para vocês, mas não consegui instalar. Vou ter que pedir a ajuda dos universitários aqui em casa e vou falar com vocês assim mesmo segurando, né? Vou tentar pelo menos colocar aqui no tripé. Vamos ver se deixa eu tentar pelo menos colocar aqui no tripé, que aí eu não fico segurando e minha mão não fica doendo, né? Para falar um pouco com vocês para falar um pouco com vocês o que realmente aconteceu lá na loja. Acho que ficou bom. Ele fica caindo, tem que resolver muitas coisas, né? Sabe como é que é a vida de youtuber, né? Tem que resolver muitas coisas, mas eu acho que assim tá bom. Eu vou falar um pouco com vocês o que realmente aconteceu. Deixa eu botar um pouquinho para trás. O que aconteceu? Vou falar para vocês o que realmente aconteceu lá na loja, né? Que nós tivemos a nossa primeira briga com os nossos sócios. Não foi bem assim uma briga, né? A gente teve um desentendimento, né? Uma rusga ali na situação. Porque o que acontece? Vou contar desde o início. A gente idealizou esse projeto de montar uma hamburgueria em casa para a gente poder fazer renda extra e mudar de vida, né, aqui no canal, que eu tô mostrando tudo para vocês, né? Então assim, a gente está começando do zero mesmo. Todo mundo é CLT, eu sou CLT, meu cunhado, minha irmã e o meu marido. Todos nós somos CLTs, sendo que a gente quer mudar de vida, né? Então assim, esse é um projeto meu e do Paulo, né? Então a gente idealizou esse projeto e vimos que a gente precisa fazer uma renda extra para complementar a renda aqui em casa. Então a gente começou com a vendinha de ovos, que já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, vocês pedindo, eu posso fazer mais vídeos como esse sobre renda extra. Nós fizemos várias rendas extras para a gente complementar a renda aqui em casa, né? E uma delas foi essa loja do iFood, que foi a hamburgueria
A gente abriu a loja e conforme foi passando o tempo, a gente viu que haveria necessidade da gente expandir essa loja. Porque às vezes a loja do iFood, às vezes chama, às vezes não chama, às vezes demora um pouco para tocar. E a gente não poderia, visto assim a grandiosidade do projeto, né, que é mudar de vida, gente, mudar de vida não é assim, né, de uma hora para outra, a gente precisa ter dinheiro. Então, visto a grandiosidade do projeto, a gente viu que haveria necessidade da gente abrir uma loja física. A gente até cogitou a possibilidade de abrir a loja aqui na rua mesmo, sendo que aqui a gente mora em morro, como eu já falei para vocês, e aqui não é uma rua muito movimentada, aqui não é uma rua principal. Então, ficaria difícil da gente ter uma maior visibilidade. As pessoas não iam querer vir aqui, subir morro, para poder comprar um hambúrguer, né? A gente já sabia que minha irmã tinha essa loja lá, que ela já teve um comércio lá na rua dela. A rua dela é a rua principal. E a loja dela já estava praticamente montada, sendo que estava desativada. Então a gente conversou, né, e a gente achou que a gente poderia fazer uma proposta para eles, visto que eles também estão precisando, né, de ajuda, né, com relação assim à organização financeira. Então a gente chamou eles aqui em casa, a gente mostrou o nosso projeto. A gente mostrou o nosso projeto já em andamento, porque a gente já tinha aberto a loja. A gente não contou esse projeto para ninguém, a gente resolveu fazer só entre nós dois e a gente fez assim aqui em casa todos os testes, abrimos todo o MEI, nós fizemos tudo certinho, de acordo conforme manda lá o figurino, e nós chamamos eles aqui em casa e eles viram como estava funcionando a loja. E nós fizemos essa proposta para eles, já que eles tinham a loja física praticamente já montada, a gente só teria que fazer alguns ajustes, lógico, né, porque a loja é muito tempo parada e aí tem muita manutenção para fazer. Nós conversamos com eles e eles acharam uma ótima ideia. E aí a gente poderia trabalhar normal, a gente quer mudar de vida, mas a gente nós não somos gananciosos ao ponto de passar por cima um dos outros, né, para a qualquer custo ganhar dinheiro, não, a gente não tem essa índole. Então a gente conversou e viu que a gente poderia trabalhar juntos, todo mundo dando o melhor de si, e a gente poderia dividir os lucros, né? Claro que agora não, porque a loja no início nunca lucra, né? A gente só tem que pagar, na verdade, o que a gente gastou. Então, os nossos investimentos, né? A gente tem que ainda pagar o que foi investido na loja. E aí a gente abriu a loja. Foi ótimo, né? A gente tem pouquíssimo tempo de loja. Tá indo muito bem, graças a Deus, né? Conforme a gente vai fazendo o nosso marketing, né? Ela aos poucos. A gente tá vendendo bem, se comparando uma loja que é muito nova no mercado, a gente tá vendendo bem. E só que a gente ainda não pagou, né? Ainda falta muito tempo ainda, a gente tem que pagar. A gente ainda precisa pagar os nossos gastos. É uma loja de baixo custo, vocês sabem, então não tem assim gasto muito, né? Não é 100 mil reais, né? Que é uma loja muito pequena, uma loja de bairro. E os nossos gastos também não foram assim exorbitantes, né? São gastos menores, mas é que a gente precisa pagar, que a gente parcela no cartão, né? A gente tira daqui, coloca ali para a gente poder fazer esse investimento. Então quando a gente tirar todo o dinheiro que a gente gastou, aí sim a gente vai dividir a grana, né, dos lucros, tirar uma parte para a loja, para manutenção, investimento na loja mesmo, né, e comprar uns insumos, né, que a gente precisa gastar, e depois a gente divide o restante. Então ficou combinado assim, show de bola. Sendo que quando a gente abriu a loja, logo no início, né, a gente precisa ter uma pessoa que esteja à frente para poder verificar como que tá o processo, se está realmente andando conforme a gente estudou anteriormente, conforme estava andando aqui em casa também, porque aqui em casa eram só 2 pessoas. Então a gente precisava ter uma pessoa que tivesse de olho no andamento do processo, né? Quando chegava cliente, como que estava saindo, se estava atrasando, se não estava, como que estava a organização ali do atendimento. E isso foi natural. Eu acabei pegando essa parte, né, porque como eu idealizei a loja, né, eu e o Paulo, então eu já estava acostumada a fazer isso. Então lá na loja não foi diferente, eu
realmente ficava de olho em tudo, de olho como que estava o processo, né? Como que estava o atendimento do cliente, como que meu cunhado, minha irmã estava abordando, como que o Paulo estava abordando o cliente ali na porta da loja. Então tudo isso eu fiquei de olho, né? Fiquei prestando atenção para poder dar uma opinião para a melhoria mesmo do atendimento. Isso foi super natural, não foi uma coisa assim que eu não, ai, nossa, tá se achando gerente. Não. Isso foi super natural, conforme eu fui fazendo aqui em casa, eu quis passar lá na loja física também. E aí, gente, acabou que meu cunhado me colocou o apelido de gerente. Falando, nem a nossa gerente, não sei o que, brincando e tal. Eu levei super na brincadeira essa questão de gerência, meu marido também me chamando de gerente e tal. Levei super na brincadeira e assim, eu não tenho ego, tá? Eu não tenho ego elevado, então assim, pra mim, tanto fez como tanto faz. Eu sou a gerente mesmo e eu sou a faxineira também. Eu sou a lavadora de louça e não tem problema. Eu atendo na porta do balcão, eu faço hambúrguer, eu faço de tudo. Sendo que conforme foi passando, gente, conforme foi passando os dias, eu comecei a ver alguns erros, algumas assim, não são erros, mas assim, algumas falhas nos processos. Então eu comecei a dar uma opinião, né, mais assim, incisiva. Eu falava, gente, olha, não faça assim, faça dessa forma porque fica melhor visível para o cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou dar esse exemplo porque foi realmente isso que aconteceu. A gente enche as bisnagas de maionese ainda em saquinhos de sacolé, aqueles saquinhos de sacolé. A gente até cogitou a possibilidade de colocar naquelas vasilhinhas pequenininhas de plástico com tampa, né? Só que eu vi na internet essas vasilhas não são práticas para o cliente. Na hora que o cliente está comendo hambúrguer, não tem como o cliente ficar mergulhando um hambúrguer numa vasilhinha muito pequena daquela. Então, assim, não é prático, as pessoas estavam reprovando essa vasilha. Então, a gente ainda preenche a maionese temperada em saquinhos de sacolé. Então, a gente tem que preparar os saquinhos. E eu não gosto quando os saquinhos vão murchos, tá? Eu gosto quando o saquinho vai bem cheinho, não assim muita quantidade, mas que ele vá numa quantidade suficiente, mas que o saquinho esteja bem cheinho. Porque eu acho que quando o saquinho está murcho, fica parecendo que a maionese está velha, parece que é um saquinho assim que foi feito há muito tempo, não foi feito assim com muito carinho. É assim que eu recebo em casa quando eu compro um hambúrguer, é assim que eu gostaria que o cliente recebesse também. Então eu fui e falei para minha irmã, eu falei, olha, Sandra, não faça assim dessa forma, porque fica assim, fica assado. Mostrei como que é feito. Inclusive até estudei uma forma de amarrar, né, que seja mais prático e tal. E a minha irmã fez, foi assim, ela fez, foi fazendo, sendo que chegou um dia que voltou a fazer como ela estava fazendo, que era amarrando fraquinho, e aí tava ficando uma aparência muito ruim, tava ficando uma aparência feia. E eu voltei a falar, gente, por favor, vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção naquilo. E não foi só isso. Fora outros dias também que aconteceram questões simples, né? Por exemplo, faltou o presunto. E aí o Paulo falou assim, não, deixa que eu compro, lá tem um mercado perto, né, que salva a gente quando a gente precisa de alguma coisa. Então o Paulo falou assim, não, deixa que eu vou lá comprar o presunto. Aí eu falei, não, Paulo, não vai você, deixa meu cunhado ir e você fica aqui na chapa, porque por enquanto o Paulo está ficando de frente com a chapa. Tá? Por enquanto ele está ficando de frente e está pegando todos os pedidos agora, porque ele tem que aplicar a técnica dele que ele aprendeu de hamburgueria, né? Ele tem que aplicar a técnica ali e conquistar o cliente. Então a gente está deixando o Paulo de frente agora no início e depois a gente vai passar todo o processo para todo mundo aprender a fazer tudo. Então, nesse dia eu falei, Paulo, não vai lá no mercado, deixa o meu cunhado ir, porque aí você fica de frente, se chegar algum pedido, você está de frente, já começa a fazer o pedido e o presunto chega depois. E aí o que aconteceu? O Paulo não me ouviu, o Paulo falou, não, deixa que eu vou no mercado. Ele foi no mercado, meu cunhado ficou, o iFood tocou 2 vezes seguidas consecutivas e eram pedidos grandes, 3 x-tudos mais Coca-Cola e o outro era um x-tudo sozinho. Depois tocou de novo, eram dois trios x-tudo, então tinha que fazer batata frita. E aí o que aconteceu? A gente estava sem o Paulo na chapa
a gente não conseguiu dar andamento sozinho, né? A gente foi ligando a chapa, foi fazendo outras coisas, sendo que meu cunhado ficou ali com aquela demanda e o Paulo não estava, e a gente ficou o quê? Embaralhado. Aí o que que aconteceu? A gente ficou um pouco embaralhado. Eu fui pedir pro Paulo, aí não, e eu tinha pedido para ele não ir, tinha pedido para ele deixar o meu cunhado ir. Mas enfim, passou também. E fora outras coisas, gente. Bem, gente, a organização da loja. Eu sempre peço para as pessoas, eu sempre peço para a gente manter a loja super organizada, para a gente mesmo, não é para ninguém, é para gente. Porque se chega um cliente, tudo bem, 2 clientes, ok. Mas se a loja tá cheia, a gente vai ficar ali todo embananado, a gente não vai saber onde fica nada, a gente não sabe onde fica a posição de cada item, então a gente fica ali embaralhado, né, batendo cabeça, a loja é pequena, então a gente não pode ficar se cruzando o tempo todo ali, né, onde que tá aquilo? Gritando, é feio. Eu acho que passa para o cliente uma ideia de que nós somos desorganizados, né, então assim, eu sempre prezo para a organização dentro da loja. Então eu estou sempre olhando o que está fora do lugar. Eu peço, gente, olha, a gente precisa beber água e a gente não pode ficar esse tempo todo trabalhando sem beber água. Então eu peço, pessoal, deixem suas garrafas na prateleira de baixo, porque aí não fica visível na prateleira para o cliente, fica feio a prateleira de atendimento ao cliente com cheio de garrafa de água. Eu sempre peço, pessoal, deixem suas garrafas na parte de baixo. Alguma coisa, trouxe alguma coisa diferente, deixa na prateleira de baixo, porque aí fica organizadinho lá embaixo. A gente vai sempre saber que a garrafa está ali ou que nossos itens pessoais estão ali. Agora nós temos também aquela bancadinha, né? Nós colocamos o armário lá, mostrei para vocês aí. Aliás, acho que eu vou mostrar nesse vídeo, né, como que ficou lá a prateleira. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo da prateleira que a gente vai usar como para colocar os itens do escritório. Ficou ótimo. Ficou maravilhosa a prateleira ali. Nós colocamos um armarinho na parte de cima, nós colocamos a prateleira na parte de baixo. Ficou ótimo, gente. Tá ajudando bastante, assim, na organização. Liberou um outro armário que a gente tinha. E aí liberou bastante espaço. A gente pode colocar outros itens, né, da própria loja. Que fica um armário acima da geladeira. Então, assim, ficou perfeito. Isso ajudou bastante. Então, aí o que aconteceu, gente? Eu não fiz nenhuma reunião ainda, mas eu quero marcar uma reunião com eles, né, até para ouvir a opinião de todo mundo. Mas eu cheguei a falar com eles, assim, rapidamente, na própria loja mesmo. Eu falei, pessoal, vocês precisam ouvir uma voz de comando. Porque tudo que eu falo, vocês rebatem. Então, assim, eu falo para o nosso próprio bem, para nossa organização aqui da loja. Sendo que se tudo que eu falar vocês rebaterem, aí vai ficar difícil, porque a gente não vai conseguir se organizar. Se vocês disserem assim, se eu falar, gente, deixa tudo no mesmo lugar, não tem problema não, tá ótimo aqui. A loja vai virar uma zona, vai ficar bagunçado, né? Então foi isso que eu fiz, eu falei de uma forma mais incisiva, né? Eu disse, pessoal, se vocês não ouvirem uma voz de comando, vai ficar difícil. Então, assim, são coisas simples, a gente precisa se organizar. Eles me ouviram, né, na hora, né, eu acho que todo mundo ficou um pouco chateado, né, que minha irmã rebateu, falou, nossa, Aline, mas eu não sei fazer da forma como você faz. Aí eu falei, não, mas aí eu já ensinei como é, então tem que ir treinando, né, eu também não sabia, gente, eu também não sabia como fazia, mas eu fui treinando e aí fui aperfeiçoando e foi ficando melhor. E a gente, assim, a gente tá fazendo isso dia após dia, vai melhorar a cada dia mais, tá? Todo mundo vai aprender tudo e vai melhorar, sendo que a gente precisa treinando, a gente precisa. Eu não sabia como abrir uma loja no iFood, mas eu fui na internet, pesquisei e fiz. Eu não sabia e não sei até hoje como faz uma edição perfeita no Instagram, mas eu vou lá, aprendo uma edição, faço ali a edição do hambúrguer e posto no Instagram, porque senão o Instagram não vai ter nada para mostrar da loja. Então eu preciso aprender. Então eu vou lá, aprendo alguma coisa, eu vou lá e faço. Aprendo outra coisa, eu vou lá e pratico. Então, assim, quando a gente não sabe, a gente tem que procurar aprender, melhorando, né? E aí a gente aplica, né? É assim que se faz. E foi isso que eu fiz, gente. Não foi uma briga, né? Assim, de terminar a ponto de uma sociedade. Eu não quis omitir isso para vocês, conforme eu falei, porque eu acho que vocês têm que ficar cientes de que uma sociedade não é fácil
Eu já tive outras sociedades com pessoas desconhecidas, né? Assim, não são parentes, né? Nem eram amigos e não deu certo também. Foi bom enquanto durou, né? Mas não deu certo, né? Porque uma sociedade é aquilo, né? Que eu li no livro para vocês. Precisa ter lealdade, precisa ter parceria, né? Se um tá fazendo demais, o outro tá fazendo de menos, um sobrecarrega o outro. Isso não é legal. A gente precisa ter consciência, né, de que todo mundo tem que trabalhar igual para que a gente possa ter um sucesso ali na sociedade. Então, mas hoje ficou tudo bem, né? Eu achei até que melhorou depois disso, né? A gente já trabalhou junto lá na loja e eu achei que melhorou um pouco. A gente tá com um processo mais leve agora. Eu acho que nem precisou ninguém falar mais nada. E eu já cheguei na loja no outro dia, já estava muito organizado algumas coisas lá que eu também estava de olho já. Estava bem organizado, ninguém mais falou mais nada e a gente tá tentando assim se adequar ali ao processo. Também é quando chega assim muitos clientes de uma vez, né? Acho que a gente fica um pouco nervoso, né? Ali naquela correria e aí a gente acaba que não presta atenção nas coisas que a gente está fazendo, né? Mas achei que melhorou bastante. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar aquele like aqui pra gente. Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações e te espero no próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau!